acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 5 pessoas foi ou será afetada pela depressão. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é o psiquiatra da infância e da adolescência, o Dr. Marco Mercadante. Doutor, como saber que uma pessoa está sofrendo de depressão? Bom, a principal manifestação da depressão é relacionada à tristeza, que a gente coloca o principal eixo que estaria alterado na pessoa deprimida é a relação do humor. O humor a gente chama que é um humor depressivo, e a expressão comportamental desse humor depressivo é a tristeza, muitas vezes com angústia, choro, falta de vontade de fazer as coisas e principalmente uma dificuldade de obter prazer, de conseguir se satisfazer com as coisas do dia a dia. Na criança e no adolescente é mais difícil identificar? Na criança existe uma mudança importante em termos dessa categorização que a gente usa do humor. O humor deixa de ser necessariamente um humor depressivo para ser um humor irritável. A criança, muito mais do que tristeza, ela expressa irritabilidade. Crianças que diminuem a quantidade de brincadeira, crianças que estão muito irritadas, crianças que apresentam problema de alimentação ou de sono e que começam a buscar muito, ficam muito quietas e buscar muito os pais, não exploram o ambiente, é um sinal de alerta que deveria ser pelo menos avaliado para a possibilidade de um quadro depressivo. Além da infância, é importante a gente entender um pouco a manifestação da depressão no adolescente. A adolescência é uma fase especial do desenvolvimento. Do ponto de vista neurobiológico, o cérebro tem que sofrer uma série de rearranjos para que ele passe a funcionar com o cérebro de adulto. O adolescente, essa etapa aí de transição da infância para a idade adulta, sofre um processo que a gente chama de pruning. Isso faz com que o cérebro tenha um modo de funcionar diferente. Por isso que a gente observa, é óbvio que também por questões sociais, mas a gente observa uma série de alterações do comportamento dos adolescentes. O importante nessa situação é conseguir fazer o diferencial entre o que é a reação de tristeza normal da adolescência, de dificuldade frente aos desafios que acontecem nessa etapa de mudança enorme, que é deixar de ser criança para passar a ser adulto, do quadro propriamente do quadro depressivo. Adolescentes tendem a se isolar, eles têm uma intensidade de relacionamento em grupo, mas têm menos convívio social. Para que a gente consiga fazer esse diferencial, o importante é perceber se o humor está muito irritável e principalmente se existe um impacto em termos de prejuízo funcional. Se você tem uma diminuição da produção acadêmica, se você tem uma diminuição do interesse, se você tem uma diminuição do tom de conversa, de novo para o adolescente daí passa a ser um sinal de alerta. Muitos adolescentes procuram motivos para ficarem tristes. Isso é normal? Pode ser o início de uma depressão? Eu gosto de pensar nisso. Na verdade, para que o cérebro tenha uma atividade reflexiva, ele precisa estar num tônus um pouco mais baixo. A capacidade produtiva nossa, em termos quando o cérebro está muito excitado, ela pode ser um pouco menos eficiente do que a gente precisa para ter um certo insight a respeito da gente. O adolescente vai ter que ter um monte de insight, porque ele tem que abandonar a infância e passar a ser um adulto, e isso provoca... É interessante que eles tenham esses espaços, provoca o cérebro, na verdade, ele se autoalimenta o tempo inteiro e provoca um estado que pode parecer uma depressão, mas que na verdade não é o quadro que a gente tem que tratar. E se a criança conseguir ficar totalmente curada, ela pode apresentar problemas no futuro, na vida adulta? Bom, previsão é a coisa mais complicada que existe no mundo, né? Eu acho que é difícil você prever qualquer tipo de evolução. Se essa criança teve um episódio depressivo simplesmente por um agente ambiental e foi totalmente revertido, existe a chance dela nunca mais apresentar esse quadro. Porém, o que a gente entende hoje em dia, em termos de psiquiatria, o tempo inteiro é uma questão de interação gene-ambiente. Eu tenho um fator que desencadeia um quadro, mas eu tenho que ter uma vulnerabilidade genética para ter a expressão daquele tipo de sintoma. Se uma pessoa apresenta um episódio depressivo importante, é possível, a gente ainda não tem certeza, porque a gente não sabe ainda os genes que estão envolvidos nesse quadro, mas é possível que essa pessoa mantenha essa vulnerabilidade para o resto da vida e que ela venha a ter outros episódios. Esse é um ponto que a gente não sabe ainda como vai ser. O que se sabe é que crianças deprimidas na idade adulta têm mais chance de ter novos episódios. Para a ajuda dos pais, dos familiares é fundamental. Paciência, pressionar a pessoa para se divertir, para se distrair.
É a maneira correta de lidar com uma pessoa com depressão? Essa pergunta é fundamental. Eu falei sobre interação gen e ambiente, né? O ambiente, hoje a gente sabe, o ambiente ele entra no cérebro e ele muda as moléculas no cérebro. De alguma maneira ele participa ele inscreve padrões diferentes em genes. Há muito tempo que a gente toma cuidado com isso, orientação familiar e questões relacionais com a criança deprimida, e portanto esse tema é fundamental. O que a gente entende é que, embora a vontade que os pais tenham é de levantar a criança, de fazer com que ela se anime, parece que isso não é o mais favorável. Na medida em que você aumenta a demanda ou a exigência para essa criança, você aumenta o nível de ansiedade, e o que a gente sabe que os mediadores da ansiedade, eles têm uma ação neurotóxica, no sentido que perpetuaria o quadro depressivo. Portanto, a melhor forma de agir com uma criança deprimida é ter uma postura mais ou menos como a gente tem com um bebê. Em relação ao bebê, a gente está sempre disponível, mas a gente não fica cutucando ele o tempo inteiro. A gente está lá quando ele precisa. Quando ele chora, a gente aparece. Quando ele sorri, a gente responde. Mas quando ele quer ficar quieto, a gente deixa ele quieto, né? Obrigada, Dr. Marcos Mercadante, pelas informações. Se você quiser saber mais sobre esses e outros assuntos, acesse aqui no portal da ABP, a Agência Saúde Mental, um canal de notícias com reportagens e áudios sobre os principais transtornos de saúde mental.